equiparação de serviços hospitalares neste momento, pré-reforma, que está na iminência do elefante chegar, é uma forma de economizar imediatamente e fazer uma poupancinha para economizar, para aguentar a carga tributária que vai aumentar lá na Mas frente. Então, para o gestor, para o empresário, o mais importante, o recado aqui é que vai haver uma mudança muito significativa no fluxo de caixa da empresa. Quem não estiver preparado vai sofrer as consequências. Né? A Então, gente vai estar deixando dinheiro na mesa. Porque se eu não pegar as notas fiscais do meu consumo, eu não vou me acreditar. Se eu não cobrar a nota fiscal do meu fornecedor, eu não vou ter aquele crédito. vou pagar mais tributo. olá pessoal, nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante que é a reforma tributária e o setor da saúde. Impactos, estratégias e aumento de carga tributária. Então vou começar aqui apresentando quem está aqui comigo, Michel Bueno. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema de extrema importância. Obrigado, Fábio, Letícia, pelo convite. A Letícia que é uma referência para nós na área da saúde. A reforma tributária já é uma realidade, então aqui está a gente conversando sobre esse tema hoje é de extrema relevância. Obrigado. E a Letícia Voigt. Também um prazer estar aqui com vocês, compartilhar hoje, né, trazer esse conteúdo para os médicos, para os dentistas, para a área de saúde. Eu sou advogada tributarista e atuo com planejamento tributário há bastante tempo e a gente tem percebido a necessidade do médico, do dentista entender a reforma tributária e uma forma de planejar para não ter um aumento de carga tributária. Então, acho que com certeza a gente vai ter um conteúdo muito bacana aqui hoje. Legal. E eu sou o Fábio Valente, sou engenheiro, sócio do Grupo PJ e especialista em gestão financeira. Eu vou começar aqui então perguntando para a Letícia. E aí, Letícia, a reforma já é uma realidade? Ela já está aprovada? Quando é que começa? Então, a gente tem recebido muito essa pergunta, né? Tá válida a reforma? E a gente escuta muito assim: ah, mas depois eu penso, a reforma não está válida ainda. Ao contrário do que se pensa, a reforma está totalmente válida. Ela foi aprovada em dezembro de 2023 e automaticamente já está, né, outorgada e regulamentada. Ou seja, em 2026, o médico, o dentista, a clínica médica, né, o prestador de serviço da área médica, ele já tem que começar a pensar no seu planejamento. Por quê? A partir de 2026, ela já está em vigor. E por quanto tempo isso vai acontecer? Né? Em 2026 ela começa, mas ela vai até 2033. Nós temos aí um período de transição, onde, infelizmente, nós vamos ter dois sistemas tributários. Ou seja, o médico vai pagar tributo pelo sistema atual, sim, e pelo outro também. Os contadores que lutem, né? Os contadores que lutem para conseguir, né, organizar isso tudo. Portanto, já está válida e temos um período de transição de 2026 até 2033, quando efetivamente fica definitivo o sistema tributário novo da reforma tributária. Legal. E Michel, entrando nessa parte da contabilidade, o que que muda para o profissional da saúde com a reforma tributária? Fábio, com relação aos profissionais da saúde em geral, são empresas de serviços, então não é uma notícia muito boa que a gente vem trazer aqui hoje em relação à carga tributária, porque em sua maioria as empresas de serviços vão ter aumento da carga tributária, tem sim, vão abrir novas possibilidades de planejamento tributário, mas as principais mudanças que eu diria para a gente iniciar o nosso bate-papo são é a organização, né? A organização que, se a gente for pensar hoje, a grande maioria dessas empresas são pequenos empresários, pequenas clínicas, em sua maioria, empresas de simples nacional, lucro presumido, ou até mesmo empreendedores que estão iniciando agora, que são autônomos e estão virando PJ, mas nem sempre tem essa organização financeira ainda, né? Então, eu diria que a principal mudança com a reforma tributária para eles vai ser que, a partir de agora, a falta dessa organização vai pesar no bolso. E entrando na parte dos impostos, quais impostos que mudam, Michel? O que que tem de novo, de impostos novos, quais que são substituídos? Como é que fica essa parte? Com relação aos impostos, né, a gente tem assim a reforma tributária que foi bem dita pela doutora Letícia, que foi aprovada, já foi sancionada pelo Lula, é a reforma tributária sobre o consumo, né? Então, hoje, nós empresários e os profissionais da saúde, eles faturam, tem seu faturamento e depois o contador vai lá, faz a apuração do imposto e eles pagam a sua guia do DAS, quando está no Simples Nacional ou no lucro presumido, pagam os impostos separados, tá?
Os impostos sobre o consumo, que muitas vezes a gente não consegue entender ali essa dinâmica, eles são chamados os impostos indiretos, né? Que é o ISS da prefeitura, o PIS, a COFINS, que são federais, né? Então a gente vai ter uma simplificação, que é uma das propostas da reforma tributária, né? Então a gente vai estar unindo alguns impostos, que é o ICMS e o ISS, né? Junto com a guia que vai, com o IBS, que vai virar agora, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, tá? Apesar do profissional da saúde não pagar ICMS hoje, que é para o comércio, a IBS ela vem unificando, né, esses dois impostos de hoje e foi criado o IBS, né? Já os impostos federais foram simplificados e foi criado a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, o PIS, a COFINS, né, a partir de 2027 já não vai existir mais, né? Então, a ideia com isso é simplificar esses impostos do consumo, né? Diminuir a quantidade de impostos que se tem, mas não quer dizer que vai ter uma redução da carga tributária, e sim uma simplificação da quantidade de nomenclaturas, digamos assim, né? De impostos. Sim. E onde é que entra o IVA nessa história toda? Perfeito. O IVA, né, doutora, que aí, muitas vezes a gente pensa, como é que tá, por que foi criado o IVA, da onde que o Brasil tirou o IVA? Na verdade, o IVA ele já existe há bastante tempo, né? Uma curiosidade até aqui, o IVA foi criado em 54, o primeiro país a adotar foi a França, né? Não sei se você já tinha escutado falar, mas o Brasil ele adotou o modelo europeu do IVA, né? O modelo europeu, né, adaptado ao nosso sistema aqui. Nós vamos ter então o IVA dual, né? Que o IVA dual é justamente isso que eu mencionei anteriormente, que é a CBS, que é a Contribuição dos Bens e Serviços, e o IBS, né, que unificou o ISS e o ICMS. Então, por isso, o IVA dual. Vai ter o CBS e a IBS. O IVA, ele é o Imposto sobre Valor Agregado. Então, quando a gente vai para outro país, faz uma viagem, muitas vezes a gente já vê que quando passa na boca do caixa, tem o preço que a gente pega, por exemplo, uma mercadoria no supermercado, vai passar na boca do caixa, tem que pagar o imposto separado. Da mesma forma vai ser assim, a gente vai começar a fazer os impostos por fora agora, né? Então, hoje o cálculo dos impostos são por dentro do nosso preço, né? E o IVA ele traz essa dinâmica de a gente fazer o pagamento por fora do preço do produto ou serviço, tá? E uma característica importante do IVA é a questão dele não incidir sobre o efeito cascata, né? Que é o efeito que ele só incide sobre o valor agregado, né, de cada produto ou serviço. Então, ele vai, a cada operação, ele vai incidindo sobre o valor agregado da margem ali que foi incluída no produto ou serviço. Deixa eu até aproveitar o gancho aqui. Claro. Michel, quando você falou assim, vai conseguir ver separado, né? Então, tanto o médico é dermatologista, ele foi lá e comprou Botox, né? Ele comprou todos os produtos que ele usa na dermatologia. Tá lá na nota fiscal dele o produto. O que que ele vai enxergar nessa nota, quando eu falar do IVA? E da mesma forma, para o paciente, ele também vai conseguir ver separadamente ou não? Exatamente, ele vai, tanto o médico, o empresário, a empresária dona de clínica, tudo que for consumo, tudo que for compra, vai começar a conseguir ver separado, né? Hoje a gente já tem, né, uma lei que determina isso que a gente já consegue ver na guia, né, da nota fiscal, só que a grande maioria das pessoas não está muito preocupada sobre o imposto que paga no consumo, Uhum. né? Tanto empresários quanto nós no nosso dia a dia. Mas vai trazer mais transparência também, a gente vai conseguir olhar ali a separação desse imposto, né? Então, o IVA vai aparecer separado do preço, né? Que aí eu acredito que a gente pode conversar um pouco mais à frente sobre precificação também, Precificação, ok. mas essa dinâmica vai poder ser vista pelo paciente, né? E também pelo consumo que a clínica fizer. Seria o lado bom da reforma. É, que Da visa, reforma. né? Aham. A promessa também é trazer mais transparência, tá? E entrando nesse tema da área da saúde, Letícia, a lei prevê, na verdade, uma redução de até 60%, né? E como que essa redução de 60%, mesmo assim, pode ser que aumente a carga tributária para a área da saúde? Parece meio contraditório, né? Quando a gente fala da área de saúde, aprovada a redução da alíquota para a área de saúde. E daí a gente fala, mas vai aumentar a carga tributária, né? Foi assim que a gente abriu aqui hoje a nossa conversa. O que que acontece? A gente sabe que algumas áreas, elas têm um lobby, né? Se faz lobby, né? Na hora de aprovação da lei. E o que que a gente
leva em consideração nesse momento? Por exemplo, nós temos aí o IVA dual, CBS e IBS, nós temos uma alíquota. O que que é alíquota, né? Para quem não sabe o que que é alíquota, vão entender. Como é que eu gosto de exemplificar a alíquota e como é que fala da incidência? Então, vamos falar do CBS e do IBS. Imagine literalmente uma pizza, tá? Eu tenho uma pizza aqui. Essa pizza é o faturamento da clínica. Então, eu falo, a base sobre o qual vai incidir esse tributo, CBS, IBS, né, ou IVA dual, como é chamado, imaginem uma pizza de 8 fatias, né? Queijo, sim, fatia gostosa. E o que que incide sobre a pizza? Que vai tirar uma fatia e levar para o governo? A alíquota. Ou seja, toda vez que eu falar de tributos no Brasil, eu tenho que entender sobre qual incide, né? Sobre qual faturamento que está incidindo que é a minha pizza. E essa alíquota é como se fosse uma vara de pescar, né? Pega a fatia e leva para o governo. Essa fatia, quando eu falo de IVA dual, eu estou falando aí uma média de 26,5 que vai tributar. É certo 26,5? A gente sabe que ainda tem regulamentação por vir, algumas variações. Seria bom, né? Se Seria fosse, bom. A gente ainda está hoje em tateando, dia já seria a bom. gente ainda tem algumas incertezas, né? E o que que acontece? Para a área de medicina, serviços, equipamentos, né? Para a área médica, se conseguiu uma redução dessa alíquota, né? Justamente que incide sobre o faturamento, que é 26,5, um desconto, uma redução de 60%. Ou seja, o médico, o equipamento, a parte de medicamentos vai pagar o quê? 40% a menos, né? No caso, aliás, vai pagar 40%, ou seja, 10,6. Cai de uma alíquota aí de 26,5 para uma alíquota de 10,6. Mas, ainda assim, por um período de transição, apesar dessa redução de 60%, a gente ainda assim vai ter aumento de carga tributária. No somatório, né? Do sistema atual com esse sistema novo. Então, apesar da redução da alíquota de 60%, a gente tem ainda um risco aí de aumento de carga tributária. Sim. E Letícia, até muitos clientes nossos e as clínicas, quando estão iniciando, elas estão no Simples Nacional. Sim. Como é que trata a reforma com relação ao Simples Nacional? Vai mudar alguma coisa? Vai encerrar, vai acabar o Simples? Vai mudar muito, na verdade, né? Porque assim, ó, o Simples vai continuar existindo. O que que é Simples Nacional, né? É um sistema onde a empresa, no início do ano, ela opta por um regime de tributação. Se ela optou pelo Simples ou presumido, esse Simples, entre aspas, o Simples é o quê? É uma junção de tributos e o contador apura as notas que o médico emitiu e ele faz um recolhimento único. Então, por isso que ele é Simples Nacional. E aí veio o questionamento. Como alguns tributos que estão dentro do Simples, né, com o tempo vão ser excluídos, como é que ficaria o Simples? Então, o Simples vai continuar, as empresas permanecem, né, no Simples, só que tem uma forma diferente de recolher. Por quê? A gente falou o quê? Que a gente vai ter dois sistemas de tributação. O atual, do Simples, como já existe, e eu tenho, paralelo a isso, o CBS e o IBS. E o que que essa clínica tem como opção? Recolher por dentro esse mesmo tributo, o IVA dual, CBS, dentro do Simples Nacional ou por fora. E daí, Michel, o contador vai ter que chegar. Em que ponto? Agora é contigo. O contador chega na questão do crédito aí. Existem dois Simples, então, agora. Com relação ao Simples, como a Letícia falou, realmente assim, começou a se falar que o Simples ia morrer, que o Simples não ia ter mais com a reforma tributária, e ficou bem definido. Eu acho que agora, já até na lei complementar, a gente já conseguiu entender que vamos ter a opção de ficar no Simples, mas eu acho que o principal impacto é a gente entender assim, para quem eu presto esse serviço, né? Eu, a grande maioria presta serviço para consumidor final ali, né? Para o paciente, para o cliente, né? E não são para empresas, né? Então, eh, quando a gente tem essa opção de ficar no Simples Nacional, a tendência não é mudar tanta coisa para quem optar e ficar para o Simples, né? Então vai seguir as mesmas regras, né? E tem se falado também no aumento da possibilidade de aumentar o teto do Simples Nacional. Só que muito se fala com relação a isso, ao imposto de renda também de Uhum, aumentar o teto, uhum. até por uma questão de inflação, né? Os preços aí crescendo bastante, o preço dos serviços vem crescendo bastante e o Simples Nacional não muda esse As, teto do 4,8 é, milhões, né? uhum. Com relação a essa parte essa grande mudança que eu vejo que a reforma tributária traz, é que hoje as empresas que são maiores, as empresas que já são de lucro real, que não é a grande maioria dos clientes da área da saúde, né, mais para hospitais, elas já tratam, né, elas já trabalham com um sistema
de creditamento, né? O que que é esse creditamento? Que a gente chama que é o sistema, né, tributário ali, que é o regressivo, né? Então a gente tem ali a possibilidade, né, de trazer crédito nas notas fiscais de consumo, né? Então, tudo que eu comprar de produto ou serviço, né, eu já pago esse imposto. Vamos pegar o caso do dermatologista, que a gente sabe que é uma área que compra muito produto. Então, Exato. ele optou pelo Simples Nacional. Sim, Daí ele tirou ele comprou vários produtos para o CNPJ da clínica dele. isso. Como é que ele vai tomar crédito em cima disso, né? Em cima do consumo? Como é que isso Exatamente. funciona? Então, assim, ó, na nota fiscal vai ter já o destaque ali do IVA, né? Então, assim, vai ter um sistema que depois a gente vai conversar aqui, né, de conta corrente ali, Uhum. mas é um sistema onde o governo vai conseguir ver os meus créditos que eu tenho das minhas notas de consumo. Então, por exemplo, montei uma clínica, gastei com equipamentos, gastei com móveis, já comprei meu estoque inicial. Todas aquelas notas fiscais que hoje eu já pago esse imposto no meu consumo, eu não tenho esse creditamento hoje, né? Então, as clínicas que optarem pelo Simples Nacional, recolhendo o IBS e CBS por fora, elas vão poder também ter o crédito desse consumo, o que pode ser muito bom em alguns casos, né? Se eu tenho muito custo na minha operação, pode ser que, mesmo eu tendo essa alíquota de 10,6, ele que vai aumentar ali para mim, né, em relação ao IBS e CBS do que eu pago hoje, o meu creditamento ali, o que eu tenho de crédito de impostos sobre o meu consumo, se eu pegar notas fiscais de tudo, né? Se eu tiver todos os meus prestadores de serviços emitindo nota fiscal para minha clínica, eu consigo ter crédito tributário. De quanto, né? Da própria alíquota do IVA. Então, exemplo, eu consumi uma consultoria com a doutora Letícia, eu paguei ali para ela R$ 10.000 numa consultoria tributária, por exemplo, tá? Dentro daquela nota fiscal que você vai emitir para minha clínica, eu vou ter um crédito ali que, né, para poder depois abater no meu imposto lá na frente quando fechar a apuração da competência do mês ali. Por exemplo, isso eu acho que tem que se chamar bem a atenção. Você falou, né? Quanto mais insumos. Ou seja, a gente está falando daquele médico que tem aquele ambiente próprio, que tem a sua clínica. É esse que vai conseguir ter aproveitamento disso. Porque aquele médico que presta serviço em ambiente terceiro, vou pegar o anestesista. O anestesista, ele até tem uma sede administrativa, mas ele não presta serviço ali. Então, o que que ele tem de despesa ali? No máximo, vai ter aluguel, uma secretária, né? Mas Exatamente. toda a operação dele acontece no hospital. Então, esse anestesista, ele não tem despesas e não vai ter crédito também. Então, ele vai ter que pensar bem se o Simples Nacional vai ser bom para ele ou não, né? Ou que de forma ele vai recolher isso ou não. Exatamente, assim, as empresas de serviço, como eu falei no início, que não têm muita despesa para fazer esse creditamento, infelizmente o estudo mostra que as empresas de serviço, lucro presumido e Simples Nacional, elas, em sua maioria, vão ter aumento da carga tributária. Sim. Uhum. Né? Então, para fechar só aquela questão do Simples, né? Então a gente tem a opção de ficar no Simples Nacional, que é o que existe hoje. Uhum. Nós vamos ter a opção de ficar no Simples Nacional, recolhendo IBS, CBS por fora, como a doutora Letícia falou. Aí eu vou poder fazer eu vou poder tomar o crédito das notas fiscais do meu consumo, né, da minha clínica ali. Então, sem dúvida nenhuma, um planejamento tributário, né, analisar cada caso vai ser interessante para poder ver se é melhor ficar no Simples normal ou se é no Simples recolhendo IBS, CBS por fora, ou até mesmo outras possibilidades de regime tributário. É cálculo, né? É É cálculo, calcular mesmo. é Não cálculo, tem achismo nessa é. hora, né? É cálculo e assim, uma mudança de cultura, né? Porque hoje a gente não está muito importado sobre o cliente, principalmente da área da saúde. O Fábio trabalha na parte financeira, com BPO financeiro, ele vê no dia a dia. Nós temos um trabalho de educação financeira. E essa educação financeira não é só na questão da pessoa física, e sim na organização empresarial, né? Então hoje, em sua maioria, o pequeno empresário, a pequena empresária, e os profissionais da saúde, eles não estão muito preocupados com a contabilidade, em pegar as notas fiscais. Só que a partir de 2026, a gente vai estar deixando dinheiro na mesa. Porque se eu não pegar as notas fiscais do meu consumo, eu não vou me acreditar. Se eu não cobrar a nota fiscal do meu fornecedor, eu não vou ter aquele Vou crédito. pagar mais tributo. Vai pagar É. mais Quem impostos. não se organizar, não tiver nota, não vai conseguir contabilizar o crédito e vai pagar mais tributo. Exatamente isso. Ou seja, o que era benefício que o Simples está te dando, se você não se organizar Se não financeiramente, tiver um não planejamento, tiver um né? planejamento, você realmente vai pagar mais. Por isso uma mudança de cultura, De né? cultura. É. E a folha de pagamento, pessoal, como é que fica nessa parte dos créditos? A folha de pagamento, ela não gera crédito, tá? Então, assim,
Isso também é um dos motivos na qual as empresas de serviços vão ter um aumento da carga tributária, porque assim, qual é o principal custo que tem ali uma empresa de serviços, né? Na área da saúde ainda tem especialidades que tem muito Sim. custo Uhum. com consumo, né, Verdade. de dermatologia, como você deu Uhum. exemplo, Com insumos, né? com insumos, mas as empresas de serviços que tiverem folha de pagamento alto e esse custo for relevante, infelizmente não vai gerar crédito, né? Então, assim, ela vai poder gerar crédito tributário sobre outros consumos, né? Todos os outros, tá? Tirando bens de uso pessoal, né? Que veículos de uso próprio, joias, né? Que o empresário, a empresária vai comprar. Isso não vai gerar crédito para minha clínica, mas e folha de pagamento também não. O resto tudo, esse é um dos benefícios da reforma tributária, né? Então, além de a gente poder começar a tomar crédito, essa clareza do que se pode tomar crédito, que é dos maiores motivos que se tem hoje de briga judicial, essa tomada do crédito. O que eu tenho direito na minha nota de fiscal? Eu posso tomar crédito? Isso a reforma tributária ela deixou muito mais amplo e claro, né? Mas, infelizmente, assim, ó, as empresas que têm custo com folha alto não vão ter direito a crédito na folha de pagamentos. Interessante. E como é que funciona a parte de cashback que o pessoal tá falando? É mais para pessoa física, né? O CPMF. cashback, assim, é mais uma das novidades da reforma tributária. Então, a gente tem várias nomenclaturas, né, que vêm com a reforma tributária, que quanto mais a gente começar a escutar, mais eu acredito que a gente vai se familiarizando, né? Mas o cashback, ele já existe até em alguns estados que adotaram, se não me engano, o Rio Grande do Sul Rio já Grande do fez, Sul, é. né, dessa forma, onde o consumidor final, a gente estava falando aqui agora dos proprietários de clínicas ou até o empresário que Uhum. trabalha para um hospital. Esse já é uma pessoa, já tem uma pessoa jurídica trabalhando, né? Então, assim, eles pagam os impostos e têm o direito na tomada desse crédito sobre o consumo. O consumidor final, a pessoa física, é a etapa final da cadeia. Então ele não tem assim, né? Ó, eu fui na clínica XPTO e eu tenho direito a crédito. Ele não tem, né? Então, assim, não vai poder usar esse crédito ali. Ele de fato, é o final da cadeia que paga o IVA, né, na operação. Então, o cashback foi criado como estímulo, né? Ali é uma política do governo que vão ter sorteios, né? Para quem pedir nota fiscal. Né? Então, assim, É um incentivo é um a solicitar a incentivo nota fiscal. para reduzir ali a sonegação fiscal, né? Um incentivo ali que a pessoa física vai ter de solicitar nota fiscal, né? Não só para clínicas médicas e odontológicas, mas Para tudo, para né? tudo, né? Para tudo. Então, no comércio, todo mundo, a tendência é começar a pedir mais notas fiscais para participar desses sorteios e ter cashbacks que é o retorno desse imposto que ele pagou no consumo, né, em algumas questões do dia a dia dele, né. Então, assim, ainda as leis complementares vão trazer como que vai ser esse retorno, tá, Fábio, assim, onde eu vou ter benefício, mas por experiência de outros países, outros estados, a gente sabe que vão ser no imposto de renda, no IPVA, né, então, assim, ainda tem algumas definições para trazer mais clareza, mas o fato é que as pessoas físicas vão pedir, os pacientes vão pedir mais nota fiscal. Isso já até já está acontecendo com Receita Saúde, né? É. Até se a gente quiser fazer o gancho, assim, É né? verdade. Dar uma pulada, depois a gente volta para os outros assuntos, mas já aproveitando já o gancho, então, sobre o paciente pedir recibo, a questão do Receita Saúde, né, Michel? O que é esse Receita Saúde? A partir de quando ele começou a. Porque não tem nada a ver com a reforma, né? Ele veio separado da reforma, mas por consequência, olha o que tu disse, cashback, É. emissão de recibo. Eles vêm É, cercando o de é o todas é o as circo formas, né? fechando, né? É, exatamente. Agora, tipo, que tu falou do cashback. Na verdade, quanto mais a legislação determina que o contribuinte fiscalize o prestador de serviço, ou quem está vendendo. Então, quando você dá um crédito, um direito para o teu contribuinte final, ele está o quê? Ele está fiscalizando no lugar do governo. Então, em vez do É. leão, que é o caso da Receita Saúde, ao invés de. Eu já tenho o leão, né? A Receita Federal fiscalizando o médico e pessoa física o tempo inteiro. Né? Ah, mas a história do Pix, passou dinheiro da minha conta, fiz no cartão, fiz no débito, fiz no crédito. E daí, agora, a partir de janeiro de 2025, veio a obrigatoriedade do Receita Saúde, que nada mais é do que um médico, pessoa física, que não é uma PJ, não tem uma clínica, né? Um CNPJ, ele presta serviço para pessoas físicas, para seus Uhum. pacientes. O que É que a aquele Receita médico dentista autônomo, assim. autônomo, né? E isso não tem nada a ver com volume de dinheiro, porque ele pode faturar muito dinheiro, ele pode Sim. faturar 10 mil, 100 mil, não importa, mas ele é pessoa física, é isso que ele tem que se atentar.
E daí não é só o médico, né? Veio, é o dentista, o fono, né? O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, todos esses vieram obrigados à Receita Saúde agora. E a Receita determinou o quê? Um aplicativo. Você baixa um aplicativo no teu celular, tem todo um passo a passo. O médico, o dentista, o profissional se cadastra, faz um cadastro, ele vai escolher qual que é a opção de serviço dele, se é fisioterapeuta, vai cadastrar ali. E quando ele emitir o recibo para o seu paciente do valor lá, que ele, né, fulano de tal, aí que vem a questão da fiscalização. Porque que ele vai aumentar? O que ele emitir vai diretamente para a declaração do imposto de renda do paciente. Então, o Na paciente pré-preenchida já lá. pré-preenchida. Sim. Se hoje o teu paciente entrar no Gov, né? Lá no Gov, entrou no Gov, vou ver minha declaração pré-preenchida. O que que é declaração pré-preenchida? Minha declaração de imposto de renda, que é agora, em maio, normalmente até abril de cada ano tem que fazer, e às vezes até maio. Beleza, abri minha declaração pré-preenchida, Letícia, como paciente. Fiz consulta com o Dr. Robson de fisioterapia. Ele emitiu o recibo Receita Saúde no aplicativo, pode ser no computador ou pode ser no aplicativo celular. Já vai automaticamente para mim, Letícia, como né, como quem consumiu o serviço. E ele, por sua vez, como profissional, a Receita Federal já sabe que ele tem aquela receita, por isso Receita Saúde. E é Uhum. em cima dessa receita que vai ser tributado. E daí, quando tu falou de cashback, por isso que eu puxei aí, e você falou muito assim do crédito, né? Aquela pessoa que se organizar financeiramente, pedir as notas, ele vai pagar menos tributo. E isso também vai acontecer com a pessoa física. Por Uhum. quê? No momento que esse profissional da área de saúde emitiu Receita Saúde, ele vai direto lá pro Carnê-Leão e livro caixa da Receita Federal. E daí vem a questão das despesas. Se esse profissional da área de saúde é obrigado a emitir todos os recibos, ele também guardar todas as despesas que ele tiver, né, no nome dele, no CPF dele, ele consegue fazer um encontro de contas, crédito e débito. Ou seja, foi o Receita Saúde, minha consulta R$ 250, beleza, então tive uma receita de 250, mas eu tive uma despesa com congresso, eu fui para um congresso, posso abater? Pode, tem os comprovantes de congresso? Pode. Você tem lá o hotel? Sim. Eu gastei com luva no consultório, eu gastei, fiz tráfego de internet, tudo. Eu tenho uma secretária CLT, né? Eu tenho luz, internet, condomínio, todas as despesas que são dedutíveis, que eu posso abater dessa minha receita. E daí o que que vai acontecer? Esse profissional que tiver controle financeiro, isso sabe bem, né, Fábio? Com certeza. Controle financeiro, ele vai ter o quê? Ele vai ter a receita e se ele controlar as despesas no encontro de contas, débito e crédito, talvez ele não tenha imposto para pagar. Talvez o imposto de renda dele vai sair zerado. Mas para isso é muito importante a organização A or- financeira. Isso, Voltamos de novo à organização exatamente. financeira. E saber certinho o que que são as despesas que são dedutíveis e Isso. também separar do que é a vida pessoal da pessoa das despesas profissionais, né? E não criar despesas que não existem. Exato. Porque o que acontece? Eu faturei lá 30 mil no mês. Tá bom, então eu tenho que ter receita de 30 mil. Eu tenho que arrumar despesas de 30 mil para poder zerar meu imposto de renda. Daí fala assim, Fábio, coloca lá uma despesa, inventa despesa de 30 mil para mim. Daí o que acontece? Se você cai numa malha fina na receita, a receita diz, ô doutor, me dá aqui os recibos desses 30 mil que o senhor falou que gastou. Daí ele vai dizer pro Fábio, e agora? E agora nada, você se ferrou. Só Agora te não acertando tem, a né? palavra, você se ferrou. Não tem um Não comprovante, tem né? comprovante. É. Então tem que ter um comprovante válido. E, então parem de inventar despesas e se organizem financeiramente, porque com certeza você tem despesas suficientes para abater o seu É. imposto de renda. O que eu vejo assim nas consultorias muito é a lista de despesas que são de fato dedutíveis, né? Que muitos profissionais da saúde não têm esse conhecimento, porque eh, até quando eu fui estudar essas despesas dedutíveis, eu vi que era muito mais amplo do que eu imaginava. Uhum. Despesas com marketing, como eu estava falando, despesas com congresso, que assim, a grande maioria do profissional médico que investe, né, na sua carreira tem essas Sim. despesas, né? Uhum. E por não ter essa organização de juntar, acaba, às vezes, não pagando imposto a mais. É. E daí, pegando o gancho do cashback, agora nós estamos falando o quê? Da obrigatoriedade para o profissional da área de saúde da Receita e das despesas para fazer um bom livro caixa e não pagar imposto. E daí agora vamos lá para o paciente, que recebeu o recibo. Quando a gente fala de cashback, é porque a pessoa quer ter dinheiro de volta. No caso do Receita Saúde, o paciente que recebeu o recibo, ele não vai receber dinheiro de volta, não é o cashback, mas ele vai poder pegar aquele recibo de despesa médica e vai utilizar no seu imposto de renda para Claro. abater. Uhum. Dedução. Então, qual que é a consequência disso?
os pacientes já pediam recibo justamente para isso. Sim. Só que agora com Receita Saúde, só que às vezes pediam e E às esqueciam vezes pediam depois, né? depois. Acontecia muito E também. daí dá bagunça financeira, né? É. Exatamente. Ou seja, eu peço, não posso mais pedir depois. Nem tem prazo, limite para você poder conseguir retificar esses recibos. Então, assim, o paciente que está lá na ponta que recebeu o seu recibo também vai poder ter benefício, porque ele vai deduzir do próprio imposto de renda. Ou Claro, seja, sim. o paciente vai pagar menos imposto de renda. E por conta disso, vai aumentar as exigências, que já é feita com a Receita de Saúde. Então, só a gente formalizou de forma digital o que já era O que obrigatório. já, o que já fazia o recibo manual, que a partir de janeiro de 2025 não se pode Não mais. se pode mais. É. E essa época de imposto de renda, a gente vê bastante assim, os dentistas, os médicos correndo ali. Pessoal, tem como emitir esse recibo agora, porque o paciente me pediu, com essa questão de prazo, né? Assim, ele não vai conseguir emitir mais Não vai depois, né? conseguir mais. Então, Não. já vai, porque vai ficar bem complicado, porque o paciente vai estar, por exemplo, lá em 2026, querendo fazer essa dedução ali, né, que a gente Uhum, estava falando, uhum. e esse recibo, se passou 60 dias, se eu não me engano, né? Porque é Isso. recibo Uhum. digital, já não vai poder mais ser emitido como se fazia até agora, Sim. É, porque né? tinha gente que emitia recibo do ano inteiro passado inteiro, É, né? E dava para o paciente. sim. E outra coisa que acontecia muito, o paciente vai lá, pega, já aconteceu com um cliente meu, ele tem uma clínica de dermatologia e tem uma clínica de estética, as duas, né? Então a dermatologia é médica e a estética não é médica. E daí ele acabou dando recibos de estética para o paciente. E o paciente foi lá e botou na declaração do imposto de renda para deduzir. Foi glosado, caiu na malha fina. Daí ligou para ele e falou: doutor, eu quero um recibo agora da clínica, eu quero um outro recibo. Só Sim. que não tem como trocar. Não tem. Não tem como trocar, né? Por uma questão financeira, por uma questão de Claro. contabilidade. Então, se não se organizar, você está prejudicando o teu paciente, É. que vai estar no teu pé hoje em dia, ele vai estar te cobrando esse tipo de situação, e você também deixa de reduzir a carga tributária, que é justamente pela organização É. financeira. E uma coisa bem importante com a declaração pré-preenchida que muda, cada vez mais os clientes, a gente vê no nosso escritório de contabilidade, os clientes eles estão fazendo o seu imposto de renda e buscando pela declaração pré-preenchida. Antigamente, né, há pouco tempo, não emitia-se o recibo ou a nota fiscal e o paciente caía na malha e depois procurava o doutor ou a doutora para emitir. A partir de agora, com Receita Saúde, com a declaração pré-preenchida, ele vai saber antes de todo mundo que aquela nota não foi emitida. Tanto é que, ó, por exemplo, tem um cliente meu que é fisioterapeuta. Daí, antes de ser obrigatório a partir de janeiro, tu tinha um prazo ali que tu ainda conseguia emitir retroativo, que era uma novidade. Uhum, Só que agora começou a fase de imposto de renda, não consegue mais, porque as pessoas já estão declarando seu imposto de renda. Então, justamente, não existe mais essa retroatividade, sim. ela existe limitada, e quando começa a declaração de imposto de renda, o profissional da área de saúde não consegue mais Retroagir. retroagir. Exatamente. É. Deixa eu aproveitar e fazer um gancho da pessoa física. Nós estamos falando aqui do médico, do dentista, né? Livro caixa, carnê-leão. E esse pessoa física vai aumentar a carga tributária para ele também, além da questão do imposto de renda? Ele vai pagar CBS, IBS? Como vai ficar isso? Com relação, ele é contribuinte, né, mas ele é o contribuinte final, né? Então, assim, hoje nós já temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Só que eu diria assim, o imposto sobre o consumo, nós estamos quase que doutrinados a não ver, né? Então, como eu sempre falo, né? Dificilmente a gente soma os impostos que a gente paga no mês, né? Pagando academia, alimentação. Então, ele vai continuar pagando, né, os impostos sobre o consumo, só que ele vai pagar CBS e IBS, ao invés de pagar ICMS, PIS/COFINS e ISS. Então, a resposta é sim, vai continuar pagando imposto sobre o consumo. A reforma tributária ela não vem para trazer redução da carga tributária, nem para pessoa física, nem para nós empresários, nem para clínicas, né? Então, ela vem com a ideia de simplificar o nosso sistema tributário, de tornar ele mais justo, com, né, a possibilidade de não incidir em impostos em cascata, né, Uhum. imposto sobre o consumo, tá? Mas a gente não vai ter uma redução na carga tributária e a pessoa física ela continua pagando normal como consumidor final ali o imposto no seu consumo. Ou seja, eu acho legal o que tu falou agora, assim, gravem uma coisa, reforma tributária é simplificação, não é redução de carga tributária. Independente de partido político, a gente tem que pensar o seguinte: todo governo quer arrecadar, porque, né, Com certeza. existem despesas a serem pagas, e quem paga as despesas públicas são os tributos. Então, essa reforma não veio
para reduzir a carga tributária. Se alguém disse isso, né, Fábio? É, Tá enganado. Infelizmente, não né, vai diminuir a arrecadação. não vai diminuir a arrecadação. Então, vamos pagar mais e principalmente quem não se organizar, não tiver um gestor financeiro para isso e um planejamento tributário, vai pagar mais mesmo. É. E a tendência é que o governo ele arrecade mais, né? Então, assim, porque ele vai conseguir com tecnologia, com soluções agora de tecnologia, diminuir a inadimplência, né? Até, assim, uma das coisas que tem se falado muito é sobre um termo, né, que tem que é o split pagamentos, né? Split payment, Exato. né, em inglês. Então, Fábio, tu que é da área financeira, puder explicar para nós, assim, o que que é o split de pagamentos? Claro. Se puder pôr na tela para nós, por favor. Então, explicando aqui, né, o que que basicamente é o split, né? O split é uma tecnologia que já existe e ele nada mais é que um divisor, né? Então, quando a pessoa, o paciente pagar a consulta, automaticamente vai dividir a parte do que é imposto e o que é do profissional. Então, automaticamente ele já divide e o recolhimento já é feito na fonte, né? Na parte do recebimento. E isso muda bastante, já pegando o gancho em relação à gestão, para o fluxo de caixa, porque hoje em dia o que que acontece, né? As clínicas ou os profissionais em si, que têm o CNPJ, eles recebem o valor total e aí dividem o que que é a parte de impostos, ou a contabilidade faz a apuração, e eles pagam esse recurso que entrou no caixa posterior. Com a parte do split, o split payment, vai mudar porque já no recebimento já vai ter a divisão do que são os impostos e o que é a parte do faturamento da empresa. Então, quer dizer, porque hoje, assim, vamos trazer para a prática até, assim, do nosso dia a dia. A empresa que está no Simples, ela vai lá, tira as notas fiscais, aí manda para o contador faz a apuração do imposto e eu pago essa guia um mês depois, né? Já para clínicas de lucro presumido, tem o fluxo ali de impostos, né? Sempre pagando depois também, mensal e trimestrais, que é o imposto de renda e contribuição social, né? Então, com o split de pagamentos, que é essa divisão, eu não vou pagar esse imposto depois. Não. Só se houver alguma diferença, algum recebimento em dinheiro, algumas regras ainda estão por definir, né? Mas, de uma maneira geral, quando houver o split, já vai ter pago no recebimento. Então, tu não fica para pagar posterior. Tu não usa esse caixa que hoje em dia o pessoal está acostumado a pagar o imposto depois, vem a guia e às vezes até se surpreende com o valor da guia, mas são receitas que você já prestou o serviço, né? E com a mudança, que é uma mudança bem significativa com a reforma, né? Essa questão do fluxo de caixa tem que ter uma adequação, porque não vai poder contar com esse recurso, mas também facilita, pelo outro lado, de já estar com a parte líquida do valor do recurso da empresa, né? Então, na verdade, a parte do governo já vai ser do governo. A clínica, por exemplo, aquele pessoal que faz caixa com dinheiro do tributo, por exemplo, eu declaro e tenho que pagar, não paguei. Daí, aquele dinheiro que era para pagar o tributo, eu fiz outra coisa, gastei, comprei, enfim. Então, isso não vai mais existir, não tem mais fluxo de caixa com dinheiro do tributo. A ideia é que não exista mais, exatamente. O governo está fazendo tudo para cercar de uma forma que não haja essa parte de sonegação e muito menos de não recebimento dos impostos, né? Então as empresas não vão ter mais a opção de não pagar o imposto. Vai diminuir a inadimplência. Com certeza. Vai diminuir sonegação, inadimplência. Exatamente. Esse é o resultado do split, né? É claro que muitas regras ainda vão ser definidas, mas para o gestor, para o empresário, o mais importante, o recado aqui, é que vai haver uma mudança muito significativa no fluxo de caixa da empresa. E quem não estiver preparado vai sofrer as consequências, né? Então, já tem que começar a pensar agora qual a melhor estratégia, utilizar a parte de crédito ou não utilizar, como que isso vai impactar no meu caixa, como é que eu vou saber avaliar um DRE por competência e fluxo de caixa. Todas as questões que a gente hoje fala muito no BPO financeiro, utilizar um bom sistema de gestão financeira, fazer conciliação bancária, tudo isso são coisas que são fundamentais para a gente conseguir analisar a empresa financeiramente, né? E com a reforma isso ainda vai ficar mais importante ainda, né? Fábio, e essa implementação que tu está falando da organização, por exemplo, tu acha que as clínicas hoje, com o sistema que elas têm, eu já vi clínicas que têm sistema financeiro e não usam. A próprio controle de nota fiscal, tipo, emite, mas não passa pelo sistema, o contador fica doido depois para conseguir organizar essas notas fiscais. O sistema que já existe, ele vai ter que ser adaptado, vai ter que melhorar, vai ter um encontro com os sistemas do governo, como que ele vai ter que fazer isso?
Interessante. Essa pergunta é bem importante e hoje, como antes da reforma, né, existem muitos sistemas, na verdade, para a área da saúde e muitos deles não têm a parte de conciliação bancária também. Então, assim, eles já não atendem hoje para a gestão financeira. Eles atendem a parte de consultas, de venda de procedimento, tudo, toda a parte de gestão da clínica consegue atender, mas a gestão financeira às vezes precisa de um sistema complementar, que é um RP de sistema financeiro, né? Faz conciliação bancária, a gente consegue importar os extratos e conciliar todas as contas, né? O que que é um recebimento, o que que é uma despesa, o que que é um custo. Então, assim, muitos sistemas sim vão ter que se adaptar à tecnologia e alguns que já estão mais avançados, eles já fazem essa parte de conciliação bancária. Então, a parte do split, de fato, é uma tecnologia que já existe, mas muitos sistemas vão ter que se adaptar a ele, né? Mas é claro que eu estava até conversando com o Michel sobre isso. Muitas operadoras de cartão, e isso vai funcionar assim, não é só para cartão de crédito, ele vai funcionar para recebimento em Pix, toda a parte de transações Boletos também. digitais, exatamente, boletos, Pix, cartão de crédito, tudo que for transação digital já vai ser utilizado com o sistema do Split, né? Mas o que eu estava falando, na verdade, é que o governo já está em contato com essas empresas, com bancos, né, para fazer todas essas adaptações necessárias. E, claro, isso não vai mudar a partir desse ano, né, mas já vai começar, os testes já vão começar em 2026. E a parte do split vai começar, de fato, a partir de 27 a 29 lá, efetivamente, na prática. Sim. A única coisa que eu fico pensando no negócio do sistema, né? Hoje a gente já tá controlado, né? Quando deu aquela confusão em relação ao Pix, na verdade, quando a gente já tem toda uma integração, a Receita já existe esse cruzamento hoje. O To- O próprio banco, Drex, né, que é a moeda digital também. é, isso. A gente tá, ou seja, eu emiti um Pix, eu recebi um Pix, né? Eu passei cartão de débito, cartão de crédito, a Receita já sabe. já sabe. Então, tudo já está interligado. Ela só não pegou ainda porque ela não quis, né? Não, ou não teve braços suficientes para isso. Mas o sistema é tão interligado. Agora imagina com o split payment, o que que vai ser? Ou seja, eu já te fiscalizei, eu já vi que você está pagando e agora me dá minha fatia. Acabou. Já pegou na fonte a fatia. Pega a fatia da pizza, né? Já É pega a uma fatia da maneira que o pizza. governo também tem, né? Eu já vi que assim o split foi tentado ser utilizado na Europa, alguns países até voltaram atrás, tá? Só que o Brasil, se tem uma coisa que ele destaca é na Ah, questão de investimento da Receita Federal, sim. investimento em sistemas. Uhum. Então a gente é muito avançado. E eu acho que um recado, se eu puder dar, assim, é que realmente vai acontecer em algum momento, como o Fábio falou, numa programação ali que vão ser publicadas leis complementares, né, e a operacionalização disso, mas os bancos no Brasil eles são muito desenvolvidos, então essa tecnologia está bem avançada, vai acontecer, e é uma maneira do governo acabar com a inadimplência, né? Então, assim, além de as notas fiscais, todas vão ser emitidas por uma questão que eu já vou pagar o imposto na separação. Então, se eu cobro ali R$ 1.000 numa consulta, né, vai entrar os R$ 1.000 ali, né, mais o meu cliente, meu paciente vai pagar separado o IVA, né, que a gente estava falando, né, com o split. Então, já vai ser dividido o pagamento na hora da liquidação, como o Fábio colocou. Então, e além disso, pensem assim também, eu não vou, além de eu não ter a possibilidade de trabalhar com fluxo de caixa desse imposto que é importante, né? Então, no mês a mês, no ano ali, impacta bastante, Principalmente pra quem tá eu começando, não né? vou poder atrasar também esse imposto, porque não vai nem ficar comigo, né? Então, Exatamente. assim, aquelas empresas que eventualmente atrasam o Simples Nacional, atrasam algumas guias de impostos, elas não vão ter essa possibilidade lá no futuro de ter atraso do imposto, porque elas não vão ter nem mesmo o poder de ficar com aquele imposto no caixa delas. Agora tu estava falando, até me lembrei assim, ó, hoje em dia a gente vivencia, a inadimplência ela é muito bem administrada, porque a gente tem várias coisas do próprio governo. A gente tem transações tributárias, parcelamentos que beneficiam o contribuinte a gente como profissional dessa área gosta dessa situação, né? É bom, ou seja, você paga com desconto, você paga super parcelado o débito. Só que Sim. com o passar do tempo, né, como o Fábio falou, com a implementação ali 27, 26, 20, até 29, a partir de então nem vai ter mais passivo para gerar depois. Não vai ter nem o que parcelar depois. Exatamente, não vai ter mais parcelamento. Esses sistemas de parcelamento que hoje estão vigentes pela própria Receita, da Procuradoria, não vão existir mais. Sim. Não vai ter necessidade, a não ser que o contribuinte ache um jeitinho, né? Porque o contribuinte brasileiro sempre acha alguns jeitinhos, É. né? Mas a princípio não vai ter por onde escapar. E Letícia, e assim, lucro presumido, né? Então, assim, a gente sabe que tem muitas clínicas, nossos clientes, muito do lucro presumido também, né? Clínicas médicas, odontológicas, fisioterapias, Uhum. dentre outros. Mas o empresa de serviço, né? Lucro presumido, elas vão pagar mais impostos. Porque
Hoje elas têm ali o PIS e a COFINS que são reduzidos Uhum, comparados com o lucro uhum, real, né? uhum, Mas com a alíquota que tu fez a média ali em torno de 10,6 é maior uhum, do que eu pago hoje, que é 5,65, uhum. né? Qual outra alternativa? Porque eu vou ter um aumento de carga tributária, né? Qual outra alternativa que tu sugere, assim, que tu traz para uma discussão que as clínicas de lucro presumido têm para poder estar Tá. se defendendo em relação a isso dentro da lei? Para aguentar o impacto, É. né? O lucro presumido, o que que acontece? Ele tá. Vamos voltar para pizza de novo, né? Para a gente poder entender. Volto para pizza. É o lado professor, não tem jeito. Peguei lá meu faturamento, Fábio. Tô lá com uma clínica que fatura lá trimestralmente, né? Vou agora, março, janeiro, fevereiro, março. Vocês acabaram de apurar o trimestre de uma clínica. Faturou 100 mil reais nesses 3 meses. O que que é o normal para a tributação? Você pega 32%, ou seja, uma fatia, 32 mil reais, e se você vai incidir lá imposto de renda e contribuição social. Uhum. Esses dois tributos, eles não foram mexidos pela reforma tributária ainda. Porque, como tu disse no início né, da nossa conversa aqui, reforma refere-se ao consumo. A renda, nada foi mexido ainda. Ou seja, o lucro presumido está intacto, pagando mais por conta desses 32%. E daí vem o pulo do gato e a grande vantagem. Já que a gente está, até agora a gente falou que vai ter um aumento de carga tributária, e é numérico, é fácil de provar isso, a gente tem uma forma de até a implementação definitiva da reforma, e antes que o governo mexa no imposto de renda, a gente pega para essas clínicas do lucro presumido, a gente faz a equiparação de serviços hospitalares. E assim, ó, eu vejo muitos profissionais da área de saúde falar, é bom demais para ser verdade. É bom demais porque com a equiparação de serviços hospitalares para o lucro presumido, você consegue reduzir até 70% da carga tributária. Como? Depende. Eu tenho que obedecer requisitos. Primeiro, existe uma lei que fala que toda, né, área de saúde que prestar serviços equiparados ao hospital. E aí eu quero chamar uma atenção. Teve um médico uma vez que me disse assim: mas eu não presto serviço igual a um hospital, então eu não posso ter equiparação. Mas não é, eu não tenho que prestar serviços como se eu fosse um hospital. Eu tenho que prestar serviços que se equiparam ao hospitalar, porque eu busco a saúde do paciente. Uhum. Então, a equiparação, o que que é? É serviços médicos, odontológicos, físio, fono, né, da área de saúde, que tragam a saúde do paciente. Beleza. Então, eu vou analisar que tipo de serviço essa clínica tem. Segundo, ela tem que ter vigilância sanitária, que é o que a lei exige. São os requisitos que ela tem para poder fazer a equiparação. Então, se eu tenho um serviço que eu consigo enquadrar como equiparável, ou seja, que traz saúde, é o primeiro requisito. Segundo, vigilância sanitária. E a vigilância, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa tem vigilância de consulta, não basta. Por quê? Serviços de consulta, eu não posso aplicar a equiparação. Uhum. Então, tem que ter vigilância, eu tenho que ser uma clínica do lucro presumido, eu tenho que ter serviços equiparáveis ao hospitalar. E o que que acontece? Apliquei equiparação. Qual que é o resultado para reduzir 70%? Eu falei o quê? Eu tenho uma pizza de 8 fatias. Antes da equiparação, você, como contador, aplicou 32%, ou seja, tirou uma fatia de 32% para poder tributar. Na equiparação, não. Olha que maravilha. A primeira fatia que eu vou fazer, que era de 32, eu reduzo para 8. Ou seja, imagina você que é bom de cálculo, Fábio, de 32 para 8. Então, eu estou tributando 8, uma fatia de 8, não uma fatia de 32. É bem menor. É bem menor. E isso no imposto de renda. E daí eu pego outra fatia, que ao invés de tirar 32, eu tiro 12. Ou seja, eu diminuo a base sobre o que está incidindo a alíquota, né? Sim. Então, aí que vem o pulo do gato. Para toda clínica que puder fazer a equiparação, ela vai ter redução de carga tributária. E por que que a gente aconselha agora, justamente antes da reforma, né? Porque, primeiro, a gente não sabe se depois, na segunda etapa da reforma, quando vier, se eles não vão alterar isso. Então, essa é a hora para que eu, a partir de agora, faça a equiparação e eu consiga ter uma redução de carga tributária e a restituição dos últimos 5 anos. Aí que vem a cereja do bolo, porque o grande volume vem da restituição. E quando eu restituo esse imposto de renda, essa contribuição que eu paguei a maior, eu trago atualizado. Então pensa assim, ó, você abriu lá a torneira, deixou lá a água escorrendo. Você é médico, está no consultório, deixou a torneira aberta e foi passar o final de semana que você volta, tá o consultório alagado. Então, o que que a gente vai fazer? A gente fecha a torneira, acaba com o vazamento, ou seja, você acaba com o tributo que você está pagando a maior e eu peço atualizado e corrigido os últimos 5 anos. O que que eu acho que eu percebo? Os médicos, eles têm um faturamento muito bom, principalmente os médicos, né?
E eles não percebem que, apesar do grande faturamento que eles têm, a torneira está aberta, Tem tá botando torneiras abertas, aberta, né? botando dinheiro fora. Quer ver um exemplo? Tem uma clínica de anestesistas, são 20 anestesistas, é de São Paulo. Eles têm um faturamento médio de 320, 370 mil mês. A gente fez com equiparação e sem. Com equiparação, eles pagam num ano a menos 320 mil. Ou seja, um Nossa. mês inteiro de trabalho É, É. você está deixando para o governo se você não fizer a equiparação, e por falta de estratégia, né? por falta de E ninguém quer ter o governo como sócio. Sócio você Sim. escolhe, né? Você quer ser sócio, a gente vai se escolher. Agora não. E não, e com a reforma tributária, além de já estar economizando agora e poder recuperar impostos, vai ser uma questão até de sobrevivência financeira, né? Assim, porque as margens vão ficar mais apertadas, principalmente para aquelas clínicas que não têm tanto custo, né, para Sim. poder estar Uhum. obtendo crédito das notas, né? Então a equiparação ela se torna uma coisa urgente para ser analisada, né? Urgente. É uma vantagem competitiva, né? É porque eu sempre digo assim, ó, ou você, tu tem um preço de mercado hoje, ou você diminui o seu preço, né, e que ninguém quer reduzir. Como é que você vai ter mais faturamento? Eu tenho que diminuir meu custo. Uhum. E o que que é custo? Tributo é custo. Se o, É. se o médico se o dentista não se deu conta ainda, quando ele está vendendo, vai fazer lá um preenchimento de ácido hialurônico, cobra R$ 2.000. Tá, mas quanto ficou de verdade no teu caixa? Né? O Fábio sabe bem a questão financeira. Exatamente. Sobrou 2.000? Não, porque tu tem um custo. A clínica, a secretária, o aluguel e o tributo. Ou seja, se eu saio de um presumido sem equiparação e eu vou para uma equiparação, o custo do meu procedimento sai mais barato. Daí qual que é a vantagem? Eu vou ter mais lucro, né? Dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, né? Então, ou seja, ou eu vou ter preço menor e competir melhor no mercado, mas para quem não quer reduzir meu preço final, eu reduzo meu custo e automaticamente eu vou ter uma economia. Então, para mim, assim, a reforma tributária, para eu poder sentir menor, uma das estratégias dentro de planejamento é fazer equiparação de serviços hospitalares. E olha, existe diversas categorias médicas, principalmente, que podem fazer equiparação e não, Uhum. por falta de desconhecimento. Por É. desconhecimento mesmo. Uhum. E a agenda é muito corrida, É. acaba não olhando para esse Não tem lado. obrigação de saber, né? Às vezes estão uma É, contabilidade generalista também, que abria isso, o CNPJ, ninguém conversou, né? Mas Então, esse ponto quantas que a vezes a gente Letícia discute, né? trouxe, eu acho bem interessante. Muitos acham que, assim, eu não presto serviço que nem hospital. isso. É, Então, eles acham que não estão enquadrados e, às vezes, olhando atividades, estão e poderiam estar usufruindo desse benefício, né? Isso que o Michel exatamente. falou em relação à contabilidade genérica, né? Vocês, por exemplo, vocês são uma contabilidade especializada na área médica. Então, você consegue olhar para aquele serviço do médico e identificar até se é equiparável ou se não é. Agora, quando você está numa contabilidade genérica, assim, o contador tem que vencer prazo. Ele tem 50 clínicas lá, ele está vencendo prazo, é só isso que ele está fazendo, né? Ele não consegue olhar com um planejamento tributário. Você que trabalha com equiparação, você consegue olhar e ver qual clínica daria para fazer equiparação ou não. Sim. A gente já tem até parceiros, né? Como a doutora Letícia aqui, porque a gente vai analisar ali o caso. Ó, esse caso tem a possibilidade de equiparação, mas a gente ainda tem uma dúvida. Vamos chamar aqui um advogado, a doutora Letícia, para discutir. Vamos, senta com o doutor, senta com o sócio para poder, pelo menos, analisar, Uhum. né? Porque, assim, não analisar realmente é deixar dinheiro, né, ir pelo ralo, né? É. Então, é, bem como, assim, né, essa parte de notas fiscais a partir de agora, né? Então, assim, vai ser deixar dinheiro pelo ralo, né? Então, a gente está muito acostumado a só focar no crescimento do faturamento da clínica, marketing, que tem médicos que fazem, né? Isso com maestria, crescem, faturam bastante. Só que, como nunca, essa parte financeira, ela vai ser olhar para margem, para precificação, né? E essa questão do que ele deixa, porque assim, você fatura. Eu atendi um médico essa semana que fatura 800, 900 mil por mês. É um dos grandes médicos de São Paulo. Ele ganha muito, ganha. Mas, assim, daí quando eu mostrei para ele o que ele estava deixando, ele, você pode fazer com esse dinheiro o que você quiser, rasgue se quiser, né? Compre uma lancha, vá viajar. Sim, Tem um outro médico, um cirurgião plástico, que estava reformando a clínica. Quando veio a recuperação da equiparação, ele terminou de reformar a clínica. Então, é, ainda que esse médico, que essa clínica ganhe muito dinheiro, não tem porquê, dentro dessa fatia enorme, eu deixar uma fatia para o governo. Claro. Eu posso ganhar muito e pagar menos, né? Dentro da com lei, que é certeza. tudo dentro da lei. Não existe, não é um planejamento que a gente acha, não. É um benefício fiscal que está na lei. Sim. E o que que vocês pensam, pessoal, com relação à parte de precificação, né? Assim, porque
Hoje, né, nós estamos acostumados a fazer ali o preço da nossa consulta, né, o médico, o dentista, olhar, né, ó, vou ver meu custo, quero colocar uma margem, né, na sua maioria das vezes, né, nas consultorias financeiras, né, Fábio, vou colocar uma margem e dentro desse meu custo eu coloco o imposto também, né, e o paciente não vê. Então, eu não sei o que vocês pensam, mas para mim vai ficar muito mais transparente para o paciente ali, até para ele comparar, né? Assim, quanto eu estou pagando aqui nesse serviço, né, dessa clínica, da outra clínica, então vai impactar bastante na precificação também, porque uma vez que ele consegue ver o imposto por fora, né, do preço que ele está pagando, ele vai ter clareza ali também, transparência de quanto, né, que vale a pena investir no tratamento, né? Quanto que é efetivamente o serviço. É, Tipo, uma dermato, que eu estava conversando semana passada, ela faz de bumbum 15 mil reais, né? Desses 15 mil, quanto que é o serviço dela mesmo, né? De harmonização, de glúteo e tal, que é 15 mil. Mas quanto que ela tá pagando de tributo? Porque você olha, pô, 15 mil. Tá, mas quanto que ela tá pagando de tributo? Então, acho que vai ficar mais fácil até dela valorizar é. o trabalho dela, dizendo, ó, meu trabalho é 7, é 8, o resto é tributo. E até eu vejo assim, muita gente não consegue entender até a complexidade que já é hoje a parte de tributação, né, no Brasil. Então, assim, muitos médicos e profissionais da saúde, eles não sabem quanto de fato eles pagam de impostos. Eles até têm uma ideia, mas às Uhum. vezes na hora de precificar, eles usam uma média, ou às vezes não tem uma gestão financeira bem clara, então eles não sabem de fato quanto sai. Tem os impostos trimestrais, os impostos mensais, às vezes eles fazem um pouco de confusão com isso também. Então, assim, na hora de fazer a precificação, pegando a resposta para o Michel ali, o mais importante é eles saberem de fato quais são os custos, as despesas e de que forma fazer essa precificação da melhor maneira possível para ter separado ali agora com a reforma, né? Os impostos vão estar à parte, mas assim, todos os custos e despesas de uma maneira bem criteriosa, né? A gente tem até uma ferramenta que a gente disponibiliza para os profissionais da área da saúde para conseguir listar o que que é um custo fixo, o que que é um Uhum. custo variável, para entender bem o que que são as margens, quais Que são os ajuda na impostos. precificação também. Ai, que Ajuda legal. muito Ele, para ele, precificar. ele vai te dizer, Fábio, eu faço isso, compro isso. Daí você consegue separar. Ó, isso aqui tu põe no custo aqui, e você calcula o Exato. custo dele mesmo. Exatamente. A gente tem uma planilha, na verdade é uma ferramenta, né, de uma planilha Excel, que a gente separa toda a parte, o que que são custos fixos da clínica, o que que são variáveis, o que que ele utiliza para insumos e todos os procedimentos que eles prestam. Então, assim, eu tenho consulta na minha clínica e tenho o procedimento que eu utilizo tal insumo. Então, a gente pega todas essas informações e precifica isso com margens que podem ser diferentes, Uhum. inclusive, eu posso ter uma margem diferente na minha consulta e uma margem maior ou menor no meu procedimento. E ali eu consigo listar todos os procedimentos da clínica e saber certinho quanto que é a minha margem, já considerando os impostos. Mas que legal isso. E tem uma coisa, às vezes a margem ficou tão pequena do ganho, porque não sabe o custo, que dependendo do procedimento, é um procedimento de risco, por exemplo. Tu tá colocando, te arrisca como médico e Claro. o paciente também. E daí tua margem de lucro é tão pequena para o risco que aquele serviço, né? Então, por exemplo, se der um BO ali, se tiver que ter uma responsabilização desse médico, o quanto ele ganhou, porque ele não sabia o custo, Exatamente, isso compensou acontece o bastante. risco que ele teve naquele procedimento. Tem um médico, um dermato que é meu cliente, tem coisas que ele fala assim, isso, ele tem uma boa noção de custo, sim, Uhum. né? Ele fala, isso eu já nem faço mais, porque a concorrência está cobrando tão barato e o meu risco é tão grande que Não não Sim, ele compensa. compensa. tem boa noção do risco Tem uma dele, boa, do custo, né? então assim, É, é porque ele conseguiu chegar no custo, mas a Claro, maioria não chega e é. não sabe o risco financeiro e o risco médico que está correndo, né? exatamente. Eu trago também sempre um exemplo que eu acho bem interessante, que é a diferença do DRE para o fluxo de caixa, né? Hoje em dia, eles vendem, às vezes o procedimento tem um valor alto, né? Só que muitos parcelam muitas vezes, né? E isso, na verdade, com os impostos hoje em dia, como é feito, tu parcela em muitas vezes, mas o teu o imposto tu paga antes. Então, o teu caixa, ele não condiz com a Uhum. tua venda. Então, ele se atrapalha um pouco, às vezes, no fluxo de caixa. Onde é que tá meu dinheiro? Às vezes, tu não recebeu ainda. E aí, até alguns usam do recurso do antecipação do recebível. Só que com isso, tu perde mais taxas e o teu O custo custo aumenta. aumenta, o custo aumenta. Sim, essa Uhum. despesa financeira também tem que ser colocada na conta, né? Exatamente. Então, Então, por isso que a gente utiliza a ferramenta, como eu falei, porque assim, para eles saberem na teoria como é que funciona e depois no ERP, quando a gente faz todas as conciliações, a gente vê na prática o como fica, né, na realidade, né? Ou seja, o médico que realmente consegue fazer essa gestão e tem alguém que auxilie ele, ele vai ter realmente uma clínica lucrativa. Sem dúvidas. é.
Vai ter clareza, né, para tomar É. decisões de investimentos, né? Tem um cliente meu que houve erro na apuração dessa precificação e eles acharam que tinha um dinheiro sobrando para comprar uma sala comercial de 2 milhões. Não tinha. Eles se endividaram achando que tinha um caixa de 2 milhões e não tinha. Hoje eles estão com uma sala, pagando até financiamento da Uma parte, dívida. com uma dívida Uhum. de um faturamento que não existia, por um erro de precificação, por um erro de controle financeiro. Imagina, não, a gente não está falando só de margenzinha de lucro no serviço. Não, É um comprometimento de 2 milhões para essa clínica. Muita coisa fica, acho que, dentro daquela questão que tu trouxe, né? Como o faturamento às vezes é alto, os controles e as estratégias financeiras não são as mais assertivas, né? Uhum. Então, além dessa questão de, imagina, 2 milhões, né, não ter a certeza se tinha ou não e tomada de decisão, não ter nenhuma política para tomar de decisão para um investimento que é grande, né? Que é Então, grande. assim, Uhum. às vezes até assim, se vale a pena imobilizar todo esse capital, né? Se não vale a pena investir em crescimento da clínica, Uhum. outras clínicas, então deixar até mesmo aplicado, né? Assim, o valor ali rendendo, Comprar equipamento, vale a pena comprar comprar, vale a equipamentos, pena alocar, o custo disso, o né? quanto tempo vai demorar para entrar, né? O quanto eu tenho que vender de serviço para poder pagar, em quantos anos eu vou Sim, pagar esse equipamento, né? exato. é, Que a pessoa vê só, vou fazer um laser que é caro, mas tipo, vê ali faturando, mas quanto você pagou na máquina? Você calculou sim, quanto tempo você vai demorar? Só com controle financeiro, não tem Com jeito. é, certeza. E aí que tá, eu acho que com a reforma agora, não tem para onde fugir. Então, o médico não tem obrigação de entender, nem o dentista, ele não tem obrigação de entender de tributário, nem de finanças. sim, Mas, diante dessa possível, né, aumento de carga tributária, com alguns benefícios que ele consegue aproveitar de crédito, ele vai ter que se munir de sistemas, de pessoas que possam mostrar para ele o quê? Como calcular, como definir preço, como ver seu faturamento, quanto você vai ter que pagar de tributo, qual é a sua lucratividade. Ou seja, você vai ter que ter um bom contador, você vai ter que ter um é, bom advogado, mas que, né, um bom gestor financeiro que traga para você como entrar na reforma, porque não tem como voltar atrás, né? A pessoa, não, lá na frente eu vejo. É Lá na melhor frente se preparar antes, né? tá agora já. Então eu vejo assim, ó, que hoje estratégia para aguentar o impacto, vai chegar. Você está vendo que vai bater em você. Você não tem, é um elefante vindo na sua direção. Você uhum, não tem alternativa. Vai bater em você. Mas como é que eu vou fazer para diminuir o impacto da reforma tributária? Planejamento tributário, planejamento financeiro. E daí que eu acho que vem a questão até do cálculo. É calcular realmente. Por exemplo, vou ficar no simples? Vou mudar para o lucro presumido? Vou recolher simples nacional com CBS e BS por fora? Depende. Vou comprar de quem? Ou seja, a clínica ou médico que não fizer planejamento, qual é o melhor regime tributário, quais são as melhores opções, além de pagar mais, que ele já vai pagar mais com a reforma, ele vai pagar mais, ainda mais. é, é. Vão correr as margens, né? E Letícia, assim, falando ainda de impostos, né? A gente sabe que tem muitas clínicas, principalmente em São Paulo, nós temos clientes também que têm o ISS, né? Uhum, Buscaram o ISS fixo, né? uhum. Então, assim, esse recurso ele ainda pode ser pleiteado. O que que tu consegue já, assim, né? Vislumbrar, assim, ver que vai mudar o ISS com a reforma tributária? Já consegue ter uma visão nesse sentido? A gente consegue pensar um pouco parecido com a questão da equiparação. A gente consegue usar hoje o ISS fixo ainda, mas depois não mais, né? Por quê? O que é o ISS fixo? O que é ISS? Imposto sobre Serviço. Você emitiu uma nota fiscal de R$ 10.000. Dependendo do seu município, você paga 2 a 5% sobre a sua nota. Só que aquele médico, por exemplo, que tem o ISS fixo, ele não paga um percentual sobre o faturamento total da nota, ou sobre o faturamento total da sua clínica. Sim. Ele tem um ISS fixo. Algumas prefeituras calculam assim: você tem 5 médicos, então é R$ 1.000 por médico. Ah, mas faturou 1 milhão, não importa, você vai pagar cinco Não mil depende do porque faturamento, no não caso. depende do faturamento. Então, E por isso muitas que vezes ele é é fixo, uma vantagem grande, que né? muitas vezes é uma vantagem grande. Então, assim, mas para quem se aplica o ISS fixo, né? A gente tem que ter uma sociedade uniprofissional. O que é uma sociedade uniprofissional? Só médicos, só fisioterapeutas, só fono. Ah, posso físio e fono? Não. Posso médico e dentista? Não. Só dentista, só médico, só físio, só fono. Ou seja, uniprofissional, de uma única profissão. Então, primeiro ponto. Segundo, quando eu constituo essa clínica, eu tenho que abrir uma sociedade simples. É formato que eu posso abrir uma sociedade simples no cartório de pessoas jurídicas ou ser uma sociedade empresária, que é o que a gente usa lá na equiparação, na junta comercial. Então, primeiro, sou sociedade internacional? Sou, só de médicos, tá? Abrir uma sociedade simples no cartório?
Sim, agora eu faço o meu requerimento junto da prefeitura para pagar o ISS fixo e não mais sobre o meu faturamento. Agora, alguma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, ele é bom para quem não tem chance de equiparação. Se a minha clínica estiver no lucro presumido e eu tiver um serviço equiparado, muito provavelmente, claro, tem que calcular, apesar do ISS fixo ser menos, não pagar sobre faturamento, muito provavelmente a economia que eu tenho na equiparação é maior do que o ISS fixo. Só que daí são coisas contraditórias. Ou eu tenho equiparação reduzindo o imposto de renda, ou eu tenho ISS fixo. E as sociedades são diferentes também. Daí tem que calcular. Mas normalmente os Uhum. cálculos mostram que não é E o mais tirando essa benéfico. parte com relação à parte de economia do ISS, né? Uhum, Pelo que eu entendi. Então vale a pena eu analisar ali no planejamento tributário. Tem como buscar equiparação? É melhor a equiparação, né? O equiparação. impacto efetivo traz mais economia, Sim. né? Não tem equiparação. Vou pleitear e eu consigo fazer o ISS fixo, né? Uhum. Tem que entrar com processo, né, na prefeitura e conseguir o ISS fixo. Consegue trazer se tem alguma mudança no risco societário, na questão desse formato jurídico que se faz ali para obter o ISS fixo? Tu vê alguma diferença da sociedade limitada em relação a risco para o empresário, para o médico, para o Ah, dentista? tá. Tu diz da responsabilidade. É, a Tá. Eu responsabilidade. posso ter uma sociedade simples, né? Médicos, 2 médicos, 3 médicos, sociedade simples. Mas, se eu botar o limitada, algumas prefeituras dizem o seguinte: como você é limitado, o que é limitado? A responsabilidade dos sócios está limitada ao patrimônio da clínica. Não, Sim. não ultrapassa. Ah, não vai ultrapassar o meu patrimônio, porque está limitado à clínica. Então, eu tenho um limitado ali. E eu acho super recomendável. Uhum. O que pode acontecer é que algumas prefeituras, quando você fala de ISS fixo, sociedade simples limitada, a prefeitura fala, não, Tem que ser uma sociedade simples pura. pura. Aí pode trazer um risco Mas daí de. você pode entrar com a medida judicial. Medida judicial afasta. Existem diversas Entendi. jurisprudências que dizem, não, a fato de ser limitada não impede o benefício do ISS fixo. Então, o que que acontece? Se eu for sociedade simples limitada e a prefeitura passa o requerimento, se a prefeitura negar, medida judicial. Pronto. Daí você consegue resolver. Sim, tá certo. Tá certo. Então, pessoal, a gente está chegando aqui no final, né? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma questão para trazer, mas eu gostaria de ver com vocês, assim, quais as dicas finais, assim, o que que o empresário da área da saúde, com a reforma, ele precisa pensar de uma maneira mais ampla, né? Quais atitudes, o que que ele precisa pensar de fato, como fazer para encarar esse elefante que vem vindo de frente para ele. Pode começar, Eu Letícia. posso começar, o elefante é grande, Aham. né? É aquele elefante aquele africano na direção É. da pessoa. Bom, eu acho assim, como eu tinha dito antes, planejamento. O que que é planejamento? Primeiro, eu tenho que verificar qual que é o melhor regime tributário para minha clínica. Se é Uhum. Simples Nacional, se me manter, e se me manter no Simples Nacional, de que forma eu vou recolher, se por dentro ou por fora, para aproveitar os créditos, né, como você tinha comentado, ou não. Eu vou para um lucro presumido, ou seja, é cálculo. A gente tem que calcular proporcional ao que aquela clínica faz e ao seu faturamento e escolher o melhor regime de tributação. E eu sou uma grande defensora da equiparação. Eu entendo que a equiparação de serviços hospitalares, neste momento, pré-reforma, que está na iminência do elefante chegar, é uma forma de economizar imediatamente e fazer uma poupancinha, né, para economizar, para aguentar a carga tributária que vai aumentar lá na frente. Então, você reduz a carga tributária hoje e restitui o passado. Então, para mim, a equiparação de serviços hospitalares hoje, para quem tem os requisitos, ela é uma estratégia para você aguentar o elefante que vai bater de frente, esse impacto da reforma tributária. Perfeito. E Michel, o que que tu tem para nos deixar de final? Eu acho que todas essas informações que a gente conversou aqui são bem relevantes. Hoje, se eu fosse proprietário de uma clínica, se eu tivesse na área da saúde, eu buscaria uma organização financeira, tá? Começaria a colocar, né, os processos, seja com uma empresa terceirizada, seja a cultura ela tem que mudar dentro das clínicas, né? Porque a questão de hoje a gente não ter a possibilidade de utilizar os créditos sobre o nosso consumo, ela vai mudar tudo, né? Com a reforma tributária, toda a nota fiscal que eu não pegar, eu estou deixando dinheiro na mesa, né? Então, assim, os controles financeiros, né, essa mudança de cultura, ela tem que mudar, né? Então, a gente ainda tem um tempo para isso, que é curto, mas tem, né? A partir de 2026 já começa a reforma, então essa parte de organização financeira. Outra coisa, né? Eu começar a analisar fornecedores, né? Eu
vou ter que ter uma organização administrativa para entender também, né, qual é o regime tributário que o meu fornecedor está. Né? Se ele está no Simples Nacional, ele vai me gerar um tipo de crédito que é pequeno. Né? Se ele está no lucro presumido, ele vai me gerar o crédito completo. Né? Se ele está no lucro real também. Então, essa negociação com fornecedores, esse entendimento dos meus contratos que eu tenho de prestação de serviço, eles vão ser importantes porque também vai fazer parte ali do meu sistema de possibilidade de tomar crédito, tá? Então, outra coisa são investimentos, né, Fábio? Então, assim, investimentos futuros, né? Se eu tenho como esperar, né? Então, assim, dependendo se eu vou montar uma clínica no futuro, se eu tenho uma grande reforma para fazer, conversar, assim, com o seu consultor tributário, com o consultor financeiro, para entender se não faz sentido esperar um pouco, para, né, se o investimento for relevante, principalmente, daqui a um pouco vale a pena esperar e utilizar esse crédito tributário que não é pequeno, né? Então, pensem que se a gente gastar 500 mil, R$ 1 milhão numa instalação, que às vezes tem equipamentos, Uhum. reformas grandes, 300 mil reais que a gente pode estar deixando na mesa de não utilizar esse dinheiro. Ótimo. Da minha parte, pessoal, aprendi bastante com vocês aqui, foi muito boa a conversa. E a reforma, assim, deixou para mim alguns recados para quem é profissional e gestor, né, de empresas, da área da saúde principalmente. Três pilares eu acho que são fundamentais, né? Que é planejamento, primeiro estratégia, segundo planejamento e terceiro gestão, né? Esses três pilares, assim, ficam muito gravados na minha cabeça, porque, assim, vai mudar completamente o jogo, né, empresarial, né? Independente se é na área da saúde ou não, mas vai mudar o jogo para todo mundo. Então, quem começar a se preparar com uma boa estratégia, um bom planejamento da empresa como um todo, além de um planejamento tributário, né? Então, um planejamento geral, né? Que nem o Michel falou, que nem toda a minha cadeia, né? Todos os meus fornecedores, quem são meus fornecedores, quem são meus clientes, o lugar que eu estou instalado, qual o tipo de serviço que eu presto, fazer simulações, né? Que eu acho que é o que ficou bastante o recado aqui para mim. Toda essa parte de simulações, se é melhor o regime do Simples Nacional, se é o lucro presumido, se eu vou utilizar os créditos, não vou. Então, assim, se cercar de profissionais que entendam do assunto, e muitas vezes quem é da área da saúde, às vezes não tem essa aptidão para a área financeira, tributária. Então, assim, contar com profissionais qualificados nesse sentido. E a gente sabe, né, como a gente já comentou aqui, né, os profissionais da saúde, falta muito tempo para eles, porque, assim, a dedicação diária deles para prestar o serviço é muito alto de tempo. Então, assim, se cercar de profissionais qualificados, fazer um bom planejamento, uma boa estratégia tributária, e ter uma boa gestão no dia a dia, principalmente a parte financeira, né? Que é a parte que a gente vê ali no BPO financeiro diariamente, eu acho que vai fazer uma diferença muito grande com a reforma tributária, que não está muito longe, né? Apesar de muita gente ainda não estar falando sobre esse tema, ela já está muito perto e quem começar a pensar agora vai colher os frutos ali na frente. Exatamente. Então, pessoal, acho que a gente pode deixar aqui, eu vou deixar o meu Instagram para todo mundo. Quem quiser me seguir é @FábioMartinsValente. E vocês podem dizer o de vocês também aqui para deixar de dica para o pessoal. Meu Instagram é arroba, né, contador Michel Bueno. Então a gente vem publicando alguns conteúdos, vamos intensificar agora com a reforma tributária para a área da saúde. Estamos planejando alguns treinamentos também, alguns eventos presenciais. Então sigam a gente ali para novidades. Sim, em breve teremos, né, Michel? Novidades online, novidades presenciais. Bom, meu Instagram é @professora Letícia Vogt, Vogt. Por que professora e não advogada? Porque eu também sou professora. É o Instagram. Tá ótimo. Então, obrigado, pessoal, e até Obrigado. a próxima. Obrigada.